Lateral Piquerez vai passar por cirurgia no joelho esquerdo e pode perder o restante da temporada no Palmeiras. Será que com isso o Verdão vai precisar ir ao mercado buscar um outro jogador para essa posição tão experiente, ainda mais agora com uma sequência pesada de jogos em Libertadores, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro? Então, vem comigo. Pessoal, chegue aqui deixando o seu like no canal do Facincani. Por favor, eu quero muitos likes nesse vídeo aqui, porque é um vídeo importante. Então, deixar o like não custa nada, não dói nada, você ajuda a propagar esse conteúdo aqui do canal do Facincani na internet, ajuda também a fazer com que o canal do Facincani cada vez mais ganhe essa notoriedade que vocês querem para ser uma referência de informações do Palmeiras. Se inscreva também aqui no canal se for a sua primeira visita, seja muito bem-vindo, participe por aqui. Aproveita, me siga aqui também, no Instagram, no @Felipe_Facincani. Por lá eu posto vários outros conteúdos de futebol para também te deixar muito bem informado, porque o assunto é muito sério nessa sexta-feira. Já não bastasse um sorteio de Copa do Brasil para lá de indigesto de oitavas de final para o Palmeiras. Vai simplesmente enfrentar o Flamengo na próxima fase dessa competição. O pior de tudo é que no mesmo mês desses confrontos, o Palmeiras vai pegar o algoz dessa semana e atual líder do campeonato nas oitavas de final da Libertadores, o Botafogo. Um Palmeiras que vou colocar até na tela para vocês, prestem atenção, que eu já vou falar do que é importante nesse assunto, já abordei inclusive essa análise na minha live desta quinta-feira, passe lá e acompanhe, mas vale de novo o registro. Olha a sequência do Palmeiras em agosto. Repito, não serão só 2 jogos de Copa do Brasil com o Flamengo, serão 3, 2 inclusive, um encavalado no outro, porque junta a Copa do Brasil com o retorno do Campeonato Brasileiro. Que desespero. Depois, esses jogos contra o Botafogo nas oitavas da Libertadores. Duelos pesadíssimos. E ainda de lambuja, tem Internacional em Porto Alegre, clássico contra o São Paulo, ainda bem no Allianz, e depois o Palmeiras ainda tem um Atlético Paranaense em meio a toda essa quizumba do mês de agosto. Por que eu tô citando essa sequência pesada? Porque aqui, agora volte para mim, essa sequência talvez seja a pior da era Abel Ferreira desde que assumiu o Palmeiras. Claro que nos anos de 2021, 22 e 23, o Palmeiras teve aquele chamado mês de jogos mais intensos, com uma ligeira diferença. O Palmeiras desta vez tem 3 competições simultâneas neste mês pesado. Nas outras vezes, o Palmeiras só tinha Libertadores em disputa e Campeonato Brasileiro em disputa. Agora tem a Copa do Brasil e uma Copa do Brasil em que o time não pode se dar ao luxo de eu vou jogar com os reservas, vou jogar com um time mesclado, porque eu vou focar aqui a pontuação do Brasileiro e também o objetivo de qualificar-se na Libertadores. Esqueçam isso. Acabou a moleza. Porque alguém acha, ou você quer, que o Palmeiras seja eliminado pelo Flamengo, grande rival esportivo nesses últimos tempos na Copa do Brasil? Você acha que o Palmeiras pode se dar ao luxo de entrar com um time reserva numa competição e num enfrentamento tão pesado e cujo título vale mais de, somente na premiação, 70 milhões de reais? Não, isso não vai acontecer. E o viés importante de toda essa análise vem da informação que o Palmeiras e os torcedores receberam nesta sexta-feira. Um dos principais jogadores do elenco, do time, o lateral esquerdo, Joaquim Piquerez, uruguaio, que não foi para a Copa América desse ano porque o futebol estava inconstante, simplesmente
vai precisar passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. Piquerez pode até perder, mas aí é num cenário mais pessimista, já adianto, a temporada de 2024. Vai passar por uma espécie de artroscopia para reparar um problema na região do menisco. Ou seja, uma cirurgia que, felizmente, não é das mais graves, mas toda cirurgia requer uma preocupação e a gente sabe que cada corpo reage de uma forma a esse tipo de recuperação. Portanto, a grande pergunta que fica é a seguinte: o Palmeiras vai precisar comprar um lateral esquerdo ou o técnico Abel Ferreira vai confiar naqueles que lá estão? Vanderlan, jovem, da base, alguns torcedores gostam, eu tenho algumas restrições, ou Caio Paulista, que é uma unanimidade que até agora não apresentou absolutamente nada com a camisa do Palmeiras e o que tentou apresentar faz os olhos sangrarem de desespero pela falta de capacidade técnica, tática e de outros atributos importantes no futebol. Então, a partir de agora, vou contar aquilo que eu soube pós esse diagnóstico do Piquerez nessa sexta-feira, tintim por tintim, aqui no canal do Facincani, mas antes também deixar aquele recado para quem está comigo nesse exato momento. Como o pessoal aqui, ó, da GoCase, que tem os melhores acessórios oficiais licenciados do Palmeiras à sua disposição. Inclusive, ó, preste atenção no que a GoCase tem preparado para o Dia dos Pais. Olha aí na tela a quantidade de produtos bacanas que a GoCase tem para você presentear o seu pai, o seu marido, ou então a sua esposa, a sua namorada, os seus filhos, não importa. São vários produtos, desde capinhas de celulares, todas elas personalizadas do Palmeiras, até também garrafas térmicas personalizadas do Verdão, aquele copo térmico maravilhoso, cuja bebida não esquenta, fica na temperatura que você a colocou, chopp, cerveja, drink, refrigerante, não importa, esse é o maior sucesso nos finais de semana, tá vendo? Lembra daquela marca americana que custa caro pra caramba? Fuja delas, olha os preços, que bacana, da GoCase para você ter esses produtos à sua disposição e o melhor de tudo, produtos licenciados e oficiais do Palmeiras para você ajudar o Verdão, tá bom? Use este cupom aqui, chamado GOLPALESTRA, que com esse cupom você ganha, evidentemente, um baita descontão e fazer a festa com os produtos do Palmeiras, tá bom? Passe lá e não se arrependa, assim como, ó, vem pra cá conversar com o pessoal da Easy USA se você planeja a sua viagem para fora do Brasil nos próximos meses, tá bom? Viajar para os Estados Unidos precisa de visto. Já tirou o seu? Ainda não? Tem medo de ficar na fila da burocracia? Tem medo de não conseguir tirar um visto a tempo da sua viagem? Calma, fique tranquilo. Fale com esses caras aqui que eles resolvem e agilizam o seu problema o mais rápido possível. Visto de trabalho se você planeja morar fora do Brasil, assistência de viagem, assistência médica, seguro saúde, tudo esses caras resolvem para você. A sua viagem tem que começar aqui com a Easy USA e o melhor, com pacotes promocionais se você, em 2025, planeja assistir o Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos para ver o Verdão, tá bom? Então, passe na Easy USA e já faça esse tipo de burocracia para resolver tua vida, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Pessoal, vamos lá ao que interessa. O diagnóstico do Piquerez, ele não foi dado em um tempo de uma recuperação por parte do Palmeiras que não tem sido praxe do departamento médico. O que eu apurei é que uma artroscopia de menisco, dependendo da gravidade, ela pode ir de 45 dias a 120 dias de recuperação. Depende do que a lesão acabou afetando naquela região meniscal. Se pegou cartilagem,
se essa lesão pegou um pouquinho de ligamento, se não pegou e etc. Se for algo mais simples, algo de média gravidade, não é gravíssimo, tá? Pode chegar a uma média gravidade. Por isso, um diagnóstico dado entre 45 a 120 dias. O que seria 120 dias? Praticamente perder a temporada, só voltar em novembro. Ou então 45 dias, claro, o Piquerez ficar fora dessa sequência pesada, mas se o Palmeiras sobreviver a ela em todas as competições, a partir das quartas de final de Copa do Brasil, Libertadores e toda a reta final do Brasileiro, ele voltar a estar à disposição do técnico Abel Ferreira. O que eu soube hoje, rapidamente com o que eu perguntei, é o seguinte: o Palmeiras vai estudar a situação. Ou seja, em primeiro instante, o técnico Abel Ferreira quer fazer uma avaliação com os atletas que estão no elenco. O Vanderlan e também Caio Paulista. Afinal, já que compraram esse jogador, alguém tem de fazer com que o dinheiro seja minimamente valorizado. O que é difícil quando trata-se de um atleta bastante limitado, como é esse atleta, tá bom? Agora, ao mesmo tempo, também não se descarta improvisações no setor. O Palmeiras, quando jogou em sistema, e um sistema que eu detesto, por sinal, com 3 zagueiros, em muitas vezes o Lázaro foi utilizado para fazer esse corredor na ala pela esquerda. O Felipe Anderson, na Lazio, já jogou como um ala pela direita, mas ele pode fazer essa função de forma improvisada, o que eu acho que seria uma grande aberração e tiraria o melhor poderio de um atleta que chegou para resolver do meio para frente como meia, como criador, como até um segundo atacante numa eventual necessidade, tá? São os cenários possíveis, além de uma tentativa de improvisação do Mike como um lateral esquerdo, e aí tem do Marcos Rocha para fazer a função no lado direito. Também não se descarta Gabriel Menino. Pois é, fazendo essa ala pela esquerda. Afinal, ele é um atleta multifuncional e quando tem entrado no meio campo do Palmeiras, tem jogado pelo lado esquerdo. E aí o Palmeiras não precisaria improvisar. Ah, mas e o Giai? O Giai chega para o lado direito do campo. Diante de todos esses cenários, a história vai ser avaliada. Porém, não se descarta, caso perceba-se que as improvisações não estão dando certo, de buscar um jogador para esses próximos meses. E na minha modesta opinião, aí vem apenas a minha opinião, o Palmeiras deveria para ontem buscar um jogador chamado Alexandro, ex-lateral esquerdo e que também jogou como zagueiro na Juventus da Itália. Curiosamente, a saída do Alexandro da Juventus estava abrindo espaço para negociações que não foram para frente com Piquerez, porque o Palmeiras não quis avançar na proposta do clube italiano, que chegaria a quase 15 milhões de euros. O Palmeiras garantiu que nenhum jogador titular deixaria o time ou vai deixar o time até o Mundial de Clubes de 2025. Caso, o Palmeiras, evidentemente, não consiga bloquear esses valores. Deixa eu apertar aqui, que estão até me ligando nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Caso o Palmeiras não consiga competir com a chamada multa rescisória. Então, repito, Alexandro, 33 anos, e que estava em conversas com o São Paulo, que abriu possibilidade de voltar ao Brasil, mas que, claro, ganha um alto salário, para mim, deveria ser urgente para uma negociação com o Palmeiras. Trata-se de um jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira, se foi bem, se foi mal, uma outra discussão, mas aqui no Brasil jogaria fácil. Foram 9 temporadas de Juventus e, com certeza, um jogador que faria muito mais do que Caio Paulista, do que Vanderlan e até do que o próprio Piquerez. Gosto do futebol dele, é um cara vencedor, é um cara que, para uma reta final
de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, não sentiria o peso e o melhor, contaria com o aval de um ex-colega de clube nos tempos de Santos, Felipe Anderson. Ou seja, seria um case perfeito, aliás, um Felipe que quase foi parar na Juventus, onde o Felipe Anderson, aliás, onde o Alexandre esteve recentemente. Então, tudo muito conectado nessa brincadeira. É só o Palmeiras pegar o telefone e tentar negociar com o atleta que está sem contrato, como foi a negociação com o Felipe Anderson. Não tem de ter improvisações, não tem de apostar em atletas que nesse momento são inconstantes, como o Vanderlan e principalmente o Caio Paulista, e o Palmeiras precisa de um jogador pronto. 33 anos, está bem fisicamente, terminou a temporada como titular e com outro detalhe. O Alexandro faz as duas funções que o Abel Ferreira tem procurado num jogador no setor defensivo. Zagueiro pelo lado esquerdo e lateral, que é aquilo que o Abel quer de um atleta. Um jogador que faça e execute essas duas funções com perfeição. Repito, é o nome, nesse exato momento, para se negociar, mais acessível porque não tem clube envolvido na parada. Vai depender, claro, do poder de barganha da diretoria do Palmeiras, que já se mostrou competente em algumas negociações, vídeo Giai, vídeo Maurício, vídeo próprio Felipe Anderson, e também, claro, a questão financeira e o interesse do técnico Abel Ferreira. Questão financeira que nesse momento também não é problema para um Palmeiras que já tem como plano garantido em 2024 uma arrecadação superior a R$ 1 bilhão em receitas. E que no que depender de premiações de campeonato, essa arrecadação pode até bater R$ 1,5 bilhão de reais, dependendo de metas alcançadas até o final. Então, tem dinheiro que vale a pena se investir. E se nesse momento o Palmeiras precisar, como na minha visão, vai de um lateral esquerdo, o nome está aí na praça, Alexandro, jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo e que acabou de deixar a Juventus da Itália. Vai lá, Palmeiras!